Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Até dezembro deste ano, o governo pretende publicar todas as normas infralegais necessárias para a adoção do mercado regulado de carbono no país. De acordo com projeções da recém-criada Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda, este mercado pode elevar o crescimento adicional da economia em quase 6% até 2040 e 8,5% até 2050. O governo quer investir no potencial do mercado de carbono e transformá-lo em sua bala de prata para reduzir desigualdades sociais e enfrentar a crise climática. A Fazenda avalia que a regulamentação do mercado de carbono deve estimular investimentos em atividades de baixo carbono, contribuir para a competitividade da indústria e apoiar a transição ecológica do país. Ao precificar o carbono, que gera gases de efeito estufa no meio ambiente, empresas compram e vendem créditos em mercados regulados e voluntários, incentivando investimentos de sustentabilidade, reflorestamento e tecnologias limpas. O Brasil tem um bioma extremamente favorável para esse mercado. Acredito que o modelo de geração de oportunidades de renda e novos negócios agregam ao conceito econômico real. A própria condição de um novo fator de energia renovável, traduzindo-se até em modernização das escalas produtivas e industriais, focando também, paralelo a isso, nas políticas que já existem no modelo ESG, que podem ser logicamente contempladas com novas normas e regulamentações técnicas. A própria condição da agricultura com baixo carbono, voltada também para esse novo mercado. O Brasil aprovou em 2024 o Sistema Brasileiro de Emissões, que estabelece um teto para as emissões de gás. Segundo a lei, setores produtivos que emitem 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano precisam relatar suas emissões, e aqueles que emitem acima de 25 mil toneladas devem reduzir uma porcentagem. Com o sistema, os créditos de carbono se tornam ativos negociáveis, ou seja, de compra e venda. Segundo o Ministério da Fazenda, o potencial de crescimento com a precificação do carbono é de até 2,24% do PIB até 2030. Os números representam avanços, mas segundo este economista, o mercado de carbono precisa ir muito além para funcionar. Acredito que para isso políticas adequadas devem ser entendidas, podem ser negociadas, no entanto, sempre do começo ao fim buscar a certificação, buscar as regulamentações ou buscar órgãos que possam fazer todo o parâmetro técnico para que esse crédito de mercado no Brasil venha a de fato acontecer com a maneira mais adequada. As complexidades técnicas são apontadas por ele como uma pedra no sapato do governo. Ele é um mercado que já tem no exterior, principalmente na Europa, uma visão técnica um pouco mais avançada. No entanto, o que a gente tem que observar é que quando a gente fala nesse conceito de fazer uma diferença da desigualdade social, você barra diretamente no outro ponto, que é os donos da terra. Então, quando a gente observa que a possibilidade dos donos dessas terras conseguirem realmente fazer ali alguma coisa dentro desse mercado, você já está dentro de uma visão técnica observando apenas as pessoas que são proprietárias. O setor de transporte marítimo está na mira, já que é responsável por cerca de 3% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. No Brasil, os portos brasileiros têm tentado reduzir as emissões ao adotarem planos de descarbonização. A maioria deles, como o Porto de Santos, maior do país, tem dados robustos de emissões, o que contribui para um ambiente menos poluído. Segundo Luciano Simões, todas as iniciativas são válidas, desde que os ajustes sejam feitos. O mercado do crédito de carbono, sim, é uma oportunidade para o Brasil. Ele é um
extremamente positivo, olhando economicamente. Você envolve uma série de profissionais que estão até mesmo consultorias e profissionais na ponta financeira para a negociação desse crédito. Então você envolve uma cadeia de profissionais que possa realmente beneficiar com o crédito de carbono e, lógico, tudo isso regulamentado pelo governo. Você pode gerar realmente um ganho de escala na economia e trazer oportunidades. O Ministério dos Transportes autorizou nesta semana o plano de outorga da ferrovia EF-118, conhecida como Anel Ferroviário do Sudeste. A decisão publicada no Diário Oficial permite avançar no processo de concessão para a construção e operação da linha, que vai ligar Santa Leopoldina, no Espírito Santo, a São João da Barra, no Rio de Janeiro, em um trecho de mais de 240 quilômetros. O projeto é considerado importante para a integração logística da região, fortalece a conexão com portos e deve aumentar a eficiência do transporte de cargas no país. Os minerais críticos vêm sendo apontados como uma das principais oportunidades econômicas e estratégicas do Brasil para 2026 e para os próximos anos, impulsionados pela transição energética e pela demanda global por tecnologia limpa. Os minerais críticos despontam como uma das maiores oportunidades econômicas e geopolíticas do Brasil nas próximas décadas. Projeções indicam que o valor bruto da produção pode chegar a 15 bilhões e 600 dólares por ano até 2030, mesmo considerando que apenas 27% das reservas conhecidas estejam hoje prospectadas. Um crescimento estimado em 187% em relação a 2024, impulsionado pela transição energética global e pela demanda por tecnologias limpas, como veículos elétricos, baterias e fontes renováveis. A comparação é inevitável. Assim como o pré-sal transformou a indústria do petróleo, os minerais críticos, entre eles lítio, níquel, grafite e terras raras, podem inaugurar uma nova fronteira de desenvolvimento. A diferença é que agora as jazidas estão espalhadas pelo território nacional, com o potencial de gerar desenvolvimento regional, a arrecadação de royalties e investimentos em infraestrutura, educação e saúde em municípios do interior. Mas o desafio vai além da extração. Especialistas alertam que sem o beneficiamento, refino e integração industrial, o país corre o risco de repetir um modelo conhecido: exportar minério bruto e importar tecnologia a preços muito mais altos. É nesse ponto que o debate sobre minerais críticos deixa de ser apenas econômico e passa a ser estratégico, envolvendo soberania, segurança nacional e a posição do Brasil nas cadeias globais de valor. Países que dominam essas cadeias não apenas exportam, eles definem preços, padrões tecnológicos e alianças políticas estratégicas. Diante disso, surge uma pergunta que precisa ser feita, e ela é incômoda. Será que o Brasil vai repetir o papel histórico de exportador de matéria-prima de baixo valor agregado, ou vai finalmente usar seus recursos minerais como instrumento de desenvolvimento e soberania? O debate ganha ainda mais peso no cenário internacional. As terras raras, consideradas insubstituíveis para eletrônicos, energia limpa e defesa, entraram definitivamente no tabuleiro geopolítico. O setor industrial defende que esses minerais sejam incluídos nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em meio ao tarifaço imposto aos produtos industriais brasileiros. A lógica é clara: quem garante suprimento confiável de minerais estratégicos ganha poder de barganha. No entanto, para ocupar esse espaço, o país precisa resolver entraves históricos. O primeiro é informacional. A baixa taxa de prospecção limita projetos maduros, afasta financiamento e impede contratos de longo prazo. O segundo é regulatório. Cadeias globais exigem previsibilidade jurídica, estabilidade institucional e integração entre política mineral, industrial, energética e ambiental. Licenciamento ambiental não é inimigo da mineração crítica. É condição de acesso ao mercado. Os relatórios internacionais que tratam sobre a questão do licenciamento ambiental são inequívocos. Cadeias de minerais críticos sem rastreabilidade, sem controle socioambiental e sem governança simplesmente
serão excluídas dos principais mercados consumidores e das linhas de financiamento internacionais. Nesse contexto, o licenciamento deixa de ser visto como obstáculo e passa a ser ativo competitivo. Sem padrões socioambientais, governança e rastreabilidade, projetos simplesmente ficam fora do mercado global. O debate, portanto, não é se deve licenciar, mas como licenciar bem, garantindo segurança jurídica, proteção ambiental e viabilidade econômica. No plano geopolítico, a mensagem é direta: reserva mineral por si só não gera poder. O diferencial está na capacidade de processar, agregar valor e oferecer segurança de suprimento a parceiros estratégicos. Nesse ponto, o Brasil pode sim transformar esses recursos em ativo diplomático, inclusive nas negociações com os Estados Unidos e outros países e outros parceiros estratégicos. Mas é preciso afirmar com clareza para vocês: reserva mineral não gera poder geopolítico. O poder geopolítico, ele vem da capacidade de processamento, confiabilidade institucional, contratos estáveis, estoques estratégicos e aderências a padrões internacionais. Ao mesmo tempo, a distribuição das províncias minerais pelo país amplia a responsabilidade do Estado. Sem planejamento territorial, fortalecimento da Agência Nacional de Mineração e dos órgãos ambientais, o risco é repetir passivos sociais, conflitos fundiários e a degradação ambiental em larga escala. O Brasil não precisa escolher entre mineração e sustentabilidade, nem entre mercado e Estado. Precisa escolher entre estratégia e improviso. Os minerais críticos oferecem ao país uma chance rara de posicionamento econômico e geopolítico, mas essa chance não é permanente. Quem não constrói cadeia, perde poder. Quem não agrega valor, perde renda. Os minerais críticos colocam o Brasil diante de uma encruzilhada histórica. O subsolo é promissor, mas o verdadeiro teste está acima da terra, na qualidade das decisões políticas, regulatórias e estratégicas que vão definir se o país será apenas fornecedor de matéria-prima ou protagonista de uma nova era industrial e geopolítica. A Gol vai operar pela primeira vez voos diretos entre São Paulo e Ushuaia, na Argentina, durante o inverno deste ano. A rota será sazonal, de 7 de julho a 29 de agosto, com saídas às terças, quintas e sábados. Com isso, os brasileiros poderão chegar sem escalas ao chamado fim do mundo, um dos destinos mais procurados da Patagônia. A companhia também confirmou o retorno dos voos diretos para Bariloche entre 26 de junho e 2 de agosto. Vamos agora a outros assuntos que foram destaque no nosso Giro de Notícias. Já está valendo a nova regra internacional que obriga os navios a comunicar imediatamente a perda de contêineres no mar. A mudança faz parte da Convenção SOLAS, aprovada pela Organização Marítima Internacional, e tem como objetivo aumentar a segurança da navegação e proteger o meio ambiente. O comandante deve informar a autoridade marítima mais próxima o local do incidente, a quantidade de contêineres e o tipo de carga. Se algum dado não estiver disponível na hora, é permitida uma comunicação inicial, que precisa ser atualizada depois. A ANTT emitiu um alerta para golpes envolvendo o sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que não tem cancelas nas rodovias. Segundo a agência, criminosos estão criando sites falsos, enviando boletos e mensagens com cobranças indevidas e até utilizando chaves Pix para desviar pagamentos. A ANTT reforça que não existe envio automático de boletos e que a consulta e o pagamento das tarifas devem ser feitos apenas nos canais oficiais das concessionárias. Em caso de dúvida, o motorista deve procurar diretamente a administradora da rodovia ou a própria agência. A ANAC criou uma regra específica para o uso de inteligência artificial em aeronaves certificadas no Brasil. A condição especial foi adotada durante a certificação de um sistema da Embraer, desenvolvido para dar mais segurança no momento do pouso. O equipamento utiliza redes neurais para alertar os pilotos sobre os limites da pista, mas atua apenas como apoio, sem interferir nos comandos da aeronave. Segundo a ANAC, a medida define critérios técnicos para permitir o uso da tecnologia com segurança na aviação civil.
A aviação no Nordeste registrou o melhor desempenho em 25 anos. Segundo a ANAC, entre janeiro e novembro de 2025, mais de 18 milhões e meio de passageiros embarcaram em aeroportos da região, o maior desde o início da série histórica. O crescimento reflete aumento da demanda, melhora do poder de compra e políticas de incentivo à aviação regional. O aeroporto de Recife liderou em números de embarques, seguidos por Salvador e Fortaleza. O Nordeste também ganhou força como porta de saída internacional, com destaque para os voos diretos para Lisboa. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários aprovou nos últimos dias o Plano Anual de Fiscalização para 2026. A principal novidade é que os contratos de arrendamento portuário passam a ter uma fiscalização programada, com rito próprio para aprofundar o monitoramento de pontos críticos e elevar os padrões de qualidade do serviço. Ao todo, 44 contratos foram selecionados nesta primeira etapa. O plano também prevê fiscalizações temáticas, incluindo desempenho das autoridades portuárias, preços em terminais de contêineres e atrasos de navios na costa brasileira. E o Programa Nacional do Álcool, o ProAlcool, completou 50 anos. O programa surgiu como resposta à crise do petróleo e reforçou o protagonismo brasileiro na produção de combustíveis renováveis. 5 décadas atrás, o Brasil deu um importante passo para reduzir a dependência de combustível fóssil importado. A crise mundial do combustível nos anos 70, causada pela forte elevação dos preços do barril de petróleo, fez o país lançar o Programa Nacional do Álcool, o ProAlcool. A iniciativa surgiu para desenvolver a tecnologia para motores movidos a álcool. 50 anos atrás, os carros no Brasil rodavam apenas com gasolina ou diesel e o uso do álcool era apenas suplementar. Praticamente 70% do petróleo consumido no Brasil vinha do exterior. A questão energética acabou se tornando uma prioridade. Vi de perto a força transformadora do setor. A vinhaça, antes tratada como problema ambiental, tornou-se um insumo valioso. O bagaço, visto como resíduo, virou fonte de energia. A palha passou a gerar eletricidades. Os motores flex ampliaram o uso do etanol pelos brasileiros. E o aumento da mistura da gasolina consolidou um avanço estratégico para o mundo observar com respeito. O ProAlcool foi instituído por meio de um decreto de novembro de 1975. O objetivo era desenvolver uma fonte alternativa de energia para o transporte. O álcool combustível produzido a partir de matérias-primas renováveis, em especial a cana-de-açúcar. O programa resultou em uma tecnologia totalmente brasileira, impulsionando a indústria automobilística a produzir veículos movidos exclusivamente com álcool. O ProAlcool proporcionou mudanças estruturais, incentivou a agricultura de cana-de-açúcar, gerou empregos e contribuiu para diversificar a matriz energética nacional. A tecnologia seguiu evoluindo e, em 2003, surgiram os carros flex, que podem rodar com álcool, gasolina ou qualquer combinação dos dois. O brasileiro, nesses mais de 20 anos, economizou mais de 110 bilhões, com B de bola, bilhões de reais, só por esse direito de escolha. Carro capaz de usar tanto etanol quanto a gasolina. E além do benefício socioeconômico para o consumidor, uma descarbonização de mais de 660 milhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Isso foi a história. Hoje, cerca de 85% da frota circulante no país utiliza motores flex, um reflexo direto das políticas energéticas iniciadas há 5 décadas. O ProAlcool é visto como base para a atual agenda de biocombustíveis e descarbonização, com marcos como a Lei do Combustível do Futuro, que busca modernizar e expandir as fontes renováveis, mantendo o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável
sustentável. Nós defendemos e queremos fazer disso uma profissão de fé no mundo, os biocombustíveis, o veículo híbrido flex. Por quê? Porque interessa ao Brasil economicamente, porque nós temos 40 mil hectares de terras recuperáveis para plantar as oleaginosas e trazer biorrefinarias para o Brasil para produzir biocombustíveis. Nós somos o único país do mundo E30. E30, nós temos 30% do etanol no nosso combustível fóssil, por isso nós temos que nos orgulhar muito da matriz energética nacional. Desde a implementação do pró-álcool, o etanol permitiu ao Brasil uma economia energética equivalente a mais de 2,5 bilhões de barris de petróleo, resultando em uma economia de cerca de 205 bilhões de dólares em importações de gasolina ao longo de 50 anos. E a gente termina a primeira sexta-feira do ano com estas imagens. Um vídeo que vem circulando nas redes sociais nos últimos dias chama a atenção pela intensa movimentação no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos, considerado o mais movimentado do mundo. As imagens registradas pelo perfil Drone Golf mostram uma sequência quase contínua de pousos, destacando a organização da operação e a dimensão do fluxo diário de aeronaves no local. Bem bacana, né? E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu te espero. Até lá!